Boa noite e bem-vindos a mais essa live. Eu sou o professor Marco Krebs, sou professor do Departamento de Engenharia Industrial da UFRJ e professor de Finanças da Fundação Getúlio Vargas nos cursos de MBA. Na UFRJ eu dou aula de macroeconomia, de finanças também, de contabilidade. Um pouquinho da minha história. A minha graduação foi lá em Engenharia Química e eu me fascinei com as ciências sociais, então fui fazer mestrado em Economia e doutorado em Engenharia de Produção, Engenharia, mais especificamente Engenharia Econômica na COP, na UFRJ, e hoje eu me dedico 100% à vida acadêmica. Pois muito bem, estamos aqui em mais essa live, em meio a toda essa turbulência que a pandemia tem causado. Estamos aqui com amigos muito queridos, né? Vou interromper um pouquinho meu discurso. Dani Leivas, obrigado por estar aqui comigo. Muita saudade de você, minha outra grande amiga Poliana, Sueli Safadi, que sempre está conosco. Muito obrigado por estarem aqui. Poliana, saudade de vocês. O que está acontecendo? Está acontecendo uma enorme turbulência no mercado monetário, no mercado financeiro, no mercado de ações, na política, na economia. Ou seja, o investidor está sentindo uma volatilidade total do mercado. Por que isso tudo acontece? O que é política monetária? O que é política fiscal? Eu quero que vocês fiquem tranquilos. Vocês, investidores, vocês que aplicam o dinheiro de seus clientes, vocês que são também leigos, que querem entender um pouco desse pandemônio que está acontecendo, fiquem tranquilos. Eu estou aqui para dar para vocês esse conhecimento de macroeconomia, esse conhecimento que você precisa para entender tudo isso que está acontecendo. Como é que eu posso investir melhor se eu não entendo, se eu estou perdido quando eu leio o jornal? Tá? Mais um beijão para Catarina, para minha prima Cici. Muito obrigado, Catarina, sempre comigo, minha primoca linda também. Então, não se esqueçam, gente, não há como investir bem se você não tem os conhecimentos necessários. E aí relaxa que eu vou te dar isso tudo, tá bom? É só você me seguir, fica comigo nas lives, me acompanhe nos vídeos que eu faço, nos vídeos mais curtos. As lives são um pouco mais longas, mas se você ficar até o final, eu te prometo que você vai ter um conhecimento bem melhor e bem mais amplo do que está acontecendo. Tá bom? Então vamos lá, o título da live é como é que ficará a economia após a pandemia? Bom, isso é uma pergunta desafiadora, né? Vamos começar com o presente. Então ontem no Valor saiu uma notícia que a nova diretora-chefe do FMI está dizendo que a restrição fiscal, ou seja, a redução de gastos do governo, não é a saída para agora, mas o problema. E aí você abriu o Valor ontem e falou assim, esse Krebs não sabe de nada, né? Que o Krebs está aconselhando o Brasil a fazer exatamente o contrário. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso. Veja bem, pessoal,
existem economias e economias. Existem países e países. Os países ricos, a começar pelos Estados Unidos, eles investiram quase 10% do PIB no início da pandemia. Tá? Isso foi uma injeção de bilhões e bilhões de dólares. Os países ricos têm como característica uma poupança forte. Eles têm como característica uma economia muito pujante. Tá? No caso dos Estados Unidos, eles têm muito déficit como nós, mas o déficit deles tem características muito distintas do nosso, muito distintas, devido à pujança da economia. O PIB americano é aproximadamente 25% do PIB mundial. E não para de crescer, não para de crescer. A produtividade dos outros países cresce em função do crescimento da produtividade americana. Então, quando a diretora do FMI fala de estímulos fiscais, fala de aumentar gastos do governo, ela está se referindo a esses países. Tem países e países. Muito bem. Eu recebi um comentário de uma pessoa muito querida, vou dar só uma dica, também uma prima, que disse que não dá para falar de economia sem falar de política. Eu concordo com ela. Eu tenho procurado ficar absolutamente neutro nos comentários políticos, porque eu estou aqui para discutir teoria econômica com vocês. Eu estou aqui para dar conhecimento para que vocês possam investir melhor. Mas hoje eu vou pedir licença e só hoje eu vou fazer algumas críticas. Então vamos lá. O que são esses incentivos fiscais? Ora, incentivo fiscal é o governo gastar mais em uma situação de crise como foi a pandemia. Então é óbvio, o economista Schwarzman falou assim, estamos diante de um Hitler. Esse vírus é um Hitler. Vamos primeiro matar Hitler, depois a gente vê quanto é que custou. Então é evidente que diante de circunstâncias completamente adversas, completamente fora do normal, é claro que a gente não vai fazer ajuste fiscal em meados de março. Só que tem meios e meios de fazer essa impulsão fiscal, essa expansão fiscal. Então, o que aconteceu? Houve uma incerteza, uma insegurança por parte do governo brasileiro de como liderar a condução da sociedade com relação à pandemia, a começar pelas medidas de proteção e precaução, a questão da máscara, usa máscara, não usa, o presidente não usa, etc. Lockdown, fica em casa, não fica. Então, a sensação que nós, como sociedade brasileira, tivemos é que nós ficamos no meio termo todo o tempo. E aí, isso foi, na minha avaliação, muito ruim. Eu acho que o governo brasileiro, me perdoe, é a primeira vez que eu vou fazer uma análise política. Eu acho que o governo brasileiro deveria ter sido mais enfático. Nós tivemos a sorte de termos a Europa como exemplo, Itália, Espanha, etc. Então, como outros governos desprezaram os efeitos da Covid, outros governos menosprezaram, tá? A começar pelo Reino Unido, né, que o Boris Yeltsin foi para o CTI, mas ele teve a humildade de chegar depois de pedir perdão. Então eu acho que nós tínhamos que ter atacado fortemente, todo mundo fica em casa, aí sim expande o gasto público, garante os trabalhadores em casa, garante as empresas, mais de 800
1.000 CNPJs foram fechados. Isso é uma tragédia para a economia. Aumenta a dívida ali, não tem jeito, mas pelo menos, eu falei Boris Yeltsin, minha Gabriela está falando de Boris Johnson, desculpa, Boris Yeltsin era na Rússia. Vai ver, incorporei a bebedeira do Boris Yeltsin. Enfim, perdão, Boris Johnson. Obrigado, Gabriela. Atacar de forma firme essa situação no início, para depois todos os países que atacaram de forma mais firme saíram da crise mais rapidamente. Nós ainda estamos com uma média móvel de mortes enorme. Estamos aí com praias lotadas, com barzinhos lotados, etc. Eu não quero ficar aqui falando da pandemia em si propriamente dita, mas toda a ação do governo, a ação da sociedade brasileira, a ação conjunta foi muito mal orquestrada. Resultado, agora estamos já com um gasto do governo muito elevado e estamos com uma perspectiva de outros planos, de aumento de planos como renda cidadão e etc., outras questões que, a meu ver, são míopes do ponto de vista econômico. Então, este cenário de gastos excessivos e gastos errados está levando para o mercado esse cenário de incerteza. Tá? Então, de fato, o Brasil, como todos os outros países do mundo, sem exceção, precisaram de uma injeção de recursos do Estado, não há dúvida, mas de preferência com alguma gestão, né? De preferência com inteligência, com planejamento, com estratégia, para sairmos o mais rápido possível, pensando, né? De repente todo mundo vira economista, isso é uma coisa fantástica, né? Vocês, não sei se vocês já perceberam, existe uma coisa chamada jornalismo econômico, né? Não preciso nem citar os nomes, que vocês já sabem quem são. É uma coisa fascinante isso. De repente todo mundo entende de economia, ou seja, não precisa estudar. Não, tem que proteger o emprego, tem que proteger as vidas. Eu li um artigo em que, agora já entrando no tema da nossa live de hoje, como vai ficar a economia pós-pandemia, né? O que nós perdemos de capital humano, traduz isso para o português, Krebs, não é muito difícil, né? O que morreu de gente vai ter um impacto terrível na recuperação do mundo, na recuperação de qualquer país, tá? Então, começando a responder a pergunta da live de hoje, é que os prognósticos meus são ruins. Os prognósticos da economia pós-pandemia são bastante ruins. Existem prognósticos de crescimento para o Brasil de 3,6% em 2021, outro eu li 2,6%, sem reforma administrativa, sem reforma tributária, sem ter nenhuma garantia que o governo vai cumprir o teto de gasto, que agora chega de gastar. Nós estamos numa situação em que agora, vamos voltar um pouquinho. Quando você implementa essa expansão fiscal, quando você implementa esse aumento de gastos para salvar vidas, que isso não há substituto para a vida, você em seguida apresenta à sociedade um plano crível de recuperação fiscal. O que é isso? Olha, eu vou gastar aqui
9%, 10% do PIB brasileiro, que é de aproximadamente 7 trilhões de reais. Então vou gastar 700 bilhões. Gente, pela enésima vez, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Então você tem que, como Estado, como governo, apresentar: este dinheiro nós vamos planejar uma recuperação fiscal assim, 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 assim. Não podemos aumentar impostos, porque a população brasileira não aguenta mais a carga tributária de 33%, maior do que qualquer país emergente. Precisamos ter um planejamento, tá? Para quê? Para dar uma impressão para a sociedade e para os nossos parceiros comerciais que nós temos um planejamento crível, que dá para acreditar no Brasil, e não simplesmente metade do ministério falar uma coisa e outra metade falar outra coisa. Isso dá uma insegurança muito forte. Essa insegurança é que tem levado essa instabilidade nos investidores. Tem investidores que estão saindo, diminuindo suas posições líquidas, tem outros que estão aumentando. Existe uma enorme confusão no mercado, porque uns acreditam que ainda pode haver uma estabilidade da taxa de juros de curto prazo, da taxa de juros Selic, que é a nossa taxa de juros básica que remunera os títulos do Tesouro Direto. Porém, existem outros, dos quais eu me incluo nesse grupo, que veem pressões inflacionárias. Nós estamos com gastos do governo de quase 10% de PIB, aquela velha história, aquele disco quebrado que eu tenho repetido. A dívida interna só cresce, o nosso déficit primário, que é a economia que o governo deveria fazer antes de pagar os juros, não é economia, ele já está no vermelho, esse ano em 800 bilhões, e isso tem pressões inflacionárias. Por quê? Gente, historicamente a nossa inflação foi devido a déficits fiscais. Como surgiu a nossa hiperinflação nos anos 80? Muito simples. Para cobrir o déficit fiscal, imprimia-se dinheiro. Assim fica fácil, né? Deve ser bacana, né? Pena que a gente não tem, como pessoa física, essa possibilidade. Só que isso só tem um problema. Isso gera inflação. Graças a Deus, nós estamos com autoridades monetárias bastante responsáveis. Porém, uma expansão monetária para cobrir déficit tem limites. Tem limites. Foi na última live, ou penúltima, não me lembro, que uma aluna me perguntou: esse excesso de gastos pode gerar pressões inflacionárias? Só pode. Só pode. A inflação no Brasil, historicamente, vem de déficits fiscais. Tá? Então, eu queria dar alguns números para vocês dos juros futuros. Essa incerteza no mercado financeiro, só para vocês terem uma ideia, os juros da curva de juros, a gente chama isso de inclinação da curva de juros. O que é isso? Os juros presentes e os juros futuros, tá? Então vamos lá. De início de agosto até ontem, a taxa DI para janeiro de 2022 aumentou de 2,67% para 3,21%. E para janeiro de 2027, bastante longo prazo, né, subiu de 6,09% para 7,37%. Ou seja, o Tesouro precisa arrecadar fundos. Vamos traduzir do economês para o português. O governo gasta mais do que arrecada. Cada vez mais tem que emitir títulos de dívida. Só que saiu outro dia uma notícia que o caixa do Tesouro está diminuindo. Então as pessoas exigem um prêmio. Se eu estou
devendo para Deus e todo mundo, e peço emprestado para a minha querida Bárbara Aquino. Obrigado por estar entrando agora, Bárbara. A Bárbara vai chegar para mim: ô Krebs, você está todo enforcado, eu não vou te emprestar taxas de juros normais, eu vou querer o quê? Eu vou querer um prêmio de risco. Você está muito arriscado, a sua posição está arriscada. Então esse 7,37 reflete esse prêmio, reflete essa situação de fragilidade fiscal, de como o Brasil se encontra em situações em que a dívida não para de crescer, o déficit não para de crescer. São duas coisas distintas, tá? A dívida é a dívida pública, e o déficit é o resultado entre o que ele arrecada e o que ele gasta. E o déficit primário é a diferença de quanto ele arrecada e o quanto ele gasta antes do pagamento dos juros. Então esse prêmio é pela incerteza. Então o que acontece? Qual é o cenário que nós podemos prever para pós-pandemia? A resposta é muito simples: não sei. Vai depender de como o governo vai conduzir as suas ações após as eleições municipais, que é quando ele decidiu adiar essas questões do renda cidadã para após as eleições municipais. Se uma ala do governo insistir numa visão, a meu ver, míope, de não respeitar teto de gastos, de aumentar gastos a qualquer custo, este cenário para os próximos anos será muito ruim, com prêmio de risco aumentando, com taxa de juros aumentando, e mais, com taxa Selic aumentando também. Não se esqueça daquela análise da Ana Vescovi, ex-secretária da Fazenda do Espírito Santo, em que ela faz um cenário alternativo caso o governo não cumpra o teto de gastos ou mostre uma certa flexibilização. Isso aí é uma coisa que me dá um medo danado. Flexibilização do teto de gastos. Flexibilização de quanto? 700 milhões? 700 bilhões? Como é que vai ser essa flexibilização? Eu morro de medo desse tipo de flexibilização. Ou cumpre ou não cumpre. Tem que cumprir. Agora, se vencer a ala responsável, a ala de responsabilidade fiscal, aí a tendência é toda essa turbulência dar uma acalmada. Uma coisa é certa: para que nós possamos ter de fato um crescimento econômico no Brasil, variáveis macroeconômicas estáveis, nós precisamos recuperar a agenda de reformas tão prometidas, né? E que não estão saindo. Temos aqui uma pergunta. Gabriela pergunta: como isso influencia as aplicações financeiras? É muito simples. Se vencer a ala irresponsável do governo com muitos gastos, não cumprindo o teto de gastos, a tendência é que essa oscilação, essa turbulência continue. A tendência é pressões inflacionárias aumentando a taxa Selic, e quando há turbulência, o investidor tende a ficar mais risco-avesso, né? Se eu vou entrar em algum terreno nebuloso, o investidor não vai querer fazer gracinhas. É claro, temos aqui um excelente comentário da Sueli Safad, minha querida: sem reformas vamos para o buraco. Sueli, você está candidato ao Prêmio Nobel, você está simplificando uma live inteira, tá? Não estou brincando não, é isso mesmo. Sem essas reformas a gente não vai para frente, é isso aí, simples assim. O investidor, num cenário
de volatilidade, num cenário de incerteza, ele tende a ser mais risco avesso. Então ele vai exigir prêmios de risco maiores, como está acontecendo, de 7,37%, tá? E a inclinação da curva da taxa de juros vai continuar muito alta. Agora, se nós entrarmos num cenário de responsabilidade, aí nós podemos ter uma redução. E outra coisa, desculpa interromper, essa curva, ela está tanto lá na ponta como aqui no médio prazo, ela está alta, tá? O médio prazo aqui de 2022, 3,21, também está alta. Então, esse é o reflexo da incerteza, esse é o reflexo da volatilidade dos mercados e da volatilidade da política fiscal, da incerteza da política fiscal. O que vai ser? Tá? Então, o Brasil, pós-pandemia, vai depender basicamente do cenário fiscal, como o próprio presidente do Banco Central falou. Nós estamos numa aeronave, a política fiscal é o piloto, a monetária é passageiro, tá? Se a política fiscal vai para o brejo, a monetária segura a aeronave. O que quer dizer isso? Se o governo começa a deslanchar gastos sem apresentar uma contrapartida, o Banco Central tem que aumentar juros para segurar isso, para atrair investidores. É simples, para financiar esse déficit, que agora está sendo financiado pelos títulos do Tesouro de longo prazo. Tá? Então, basicamente, sobre o Brasil é isso. Tudo vai ser função de qual corrente do governo vai ser vencedora. E com relação ao mundo, temos muitas variáveis. As eleições americanas são uma delas, né, com uma polarização forte, e de uma forma geral a guerra comercial com a China não vejo que vai ser muito suavizada com Joe Biden. Isso é uma ilusão, achar que Joe Biden vai deixar isso muito barato com a China, né? Mas, pelo amor de Deus, não estou falando mal do John Biden, muito pelo contrário. Líria, minha querida aluna, está mandando uma pergunta, vamos lá. Líria, na sua opinião, quais são as reformas mais necessárias? Vamos lá. Em primeiro lugar, reforma administrativa para anteontem, não é para ontem não, anteontem. Mais importante ainda do que a reforma tributária. A reforma administrativa, eu falei numa das minhas lives, ou num vídeo, já não me lembro mais, que os gastos do Brasil, eles são todos centralizados. O Mansueto Almeida usou uma vez uma expressão que foi fantástica, eu tive a felicidade de estar presente na palestra dele. Ele falou, um software roda os gastos do governo, porque 94% já está carimbado, já estão carimbados, já tem destino. O governo só tem 6%, não é esse governo não é esse governo que está agora, é o anterior. Claro, esses gastos foram aumentando nas últimas 2, 3 décadas, porém, agora as despesas chamadas discricionárias, o que é isso? Escreve, traduz. As despesas que o governo pode decidir aonde ele vai botar, é só 6%. Assim não dá, né? Você tem que descentralizar isso, né? Isso é da reforma administrativa. E também atacar os famosos privilégios, né? Que eu não vou aqui começar a entrar nessa seara. Eu já hoje me atrevi a falar de política, não vou entrar na seara dos privilegiados, mas que é uma seara que precisava ser atacada, porque é muita gente, Líria. Nós temos, muita gente gritou contra a reforma da Previdência, sem saber que no antigo regime da Previdência, os pobres pagavam pelos mais ricos. Isso é um fato que muita gente desconhece, tá? Eu tenho colegas, conhecidos,
aposentados com a minha idade. Tá? Eu não sou tão velho assim, tenho 56 anos. Não dá. Não dá. Você não vê nenhum pobre se aposentando com 56 anos. Então, essa reforma da Previdência já tirou o Brasil do CTI, tá? Mas precisa urgente uma reforma administrativa e depois uma reforma tributária. O que é isso? Uma reforma nos impostos. Primeiro, para simplificar. Você precisa ser um economista tributarista, um advogado tributarista para entender desses impostos, que é uma coisa de louco, é um capítulo à parte dos livros, é uma complicação só. E segundo, existem no governo vários subsídios de forma inadequada, especialmente de 2010 para cá, tudo errado nos impostos. Tem que rever tudo isso, a carga, aonde colocar, de onde tributar, como organizar esses impostos, tá? Isso também é urgente. Mas, na minha opinião, reforma administrativa é urgentíssima. Para completar, então, a minha querida Dani está falando tudo complexo para facilitar os absurdos. Pode crer, Dani. Com relação ao Brasil, então, eu faço essa dicotomia. O que é a dicotomia? Ou nós vamos para o lado da responsabilidade, mostrar para o mundo que nós temos credibilidade, que nós temos para o mundo e para a sociedade brasileira. Você investidor, você está aqui. Existem investidores fora também, mas o governo precisa dar sinais que a recuperação fiscal é crível, que você pode acreditar nela, né? Então, se a gente seguir por esse caminho, ótimo. Se não, vejo um forte aperto para o ano que vem e não vejo, sem essa sinalização positiva da política fiscal, não vejo como o Brasil possa crescer mais de 2% ano que vem. Posso rever as minhas previsões econométricas que eu faço com meu querido professor Roberto Ivo, da UFRJ. A gente tem, não é chute esses cálculos, a gente faz uma previsão econométrica da série do PIB, mas posso até rever, mas não vejo como. E o mundo, como diriam meus queridos argentinos, a ver, porque houve uma perda de capital humano absurda, tá? Até voltarmos aos níveis pré-pandemia, vai demorar muito tempo. Na minha modesta opinião, vai demorar bastante tempo. Então vocês estão sentindo, não, Dani, também não é assim, tem luz no fim do túnel. A Dani está dizendo, sem luz no fim do túnel. Tem luz porque ainda existe uma ala do governo que é responsável, tá? Uma ala que é ortodoxa. Então vocês estão vendo que, para entender, você investidor está vendo que, para entender essa turbulência, tem gente saindo, tem gente entrando, tem gente que está saindo da posição líquida, tem gente que está entrando, tem gente que aposta em juro baixo, tem gente que aposta em juro alto. Para entender isso, você tem que ter um conhecimento maior do que aquele que você tem só de finanças. Você precisa conhecer macroeconomia, você precisa entender o noticiário econômico, você precisa abrir um jornal Valor e entender o que está escrito lá. E eu tenho esse conhecimento para você. Me segue nas redes sociais. Não deixe de me seguir, não deixe de ver minhas lives, tá? Toda terça e quinta às 8 horas eu estou aqui com vocês, com o máximo prazer. E eu, antes de encerrar, eu queria fazer uma declaração pelo dia de hoje, né? Hoje é o dia do mestre, o dia do professor. E eu vou contar uma história.
Eu saí hoje com a minha filha mais velha, a minha amada Rafaela, não que a mais nova não seja amada também, e nós fomos a uma lanchonete e eles falaram, hoje o professor tem 10% de desconto. E aí quando entramos no carro, a Rafinha falou assim, papai, que sorte você tem, né, de ser professor, que hoje você ganhou o desconto. E eu falei para ela o seguinte, filha, eu tenho sorte, não pelos 10%, mas eu tenho sorte de ter a felicidade, de ter a alegria, de ter a realização de fazer da vida o que eu amo. Hoje eu recebi inúmeras mensagens de ex-alunos, eu tenho contatos com ex-alunos de anos e anos atrás, e algumas declarações sem brincadeira, eu não sou candidato a nada, sem brincadeira, eu chorei com elas, é de chorar de emoção, de ver que como a gente faz, quando a gente faz alguma coisa com amor, né, como toca as pessoas, e eu amo muito o que eu faço, por isso que eu vou fazer diferença no seu aprendizado, porque o meu amor pela minha profissão é enorme. Essa é a profissão que eu escolhi. E quem escolhe ser professor, vamos combinar, não escolheu para ficar rico, escolheu porque ama. Então, eu tenho muito orgulho de ser professor e especialmente eu tenho muito orgulho de ter tocado a vida desses meus ex-alunos e dos meus alunos atuais, que continuam me elogiando. É muito orgulho para mim ser professor da UFRJ, da FGV, a minha gama de idades vai desde a garotada de 18 até gente da minha idade, né, nos MBAs, e eu quero dizer que eu tenho muito amor à minha profissão de professor e faço com muito carinho, muito, muito carinho. Continue me seguindo, tá bom? Um ótimo final de semana. Minha querida Mariana, muito obrigado pelos votos. Mariana foi minha aluna há 7 anos atrás no IBMEC. Muito obrigado por todas essas mensagens de carinho, gente. E bom final de semana e até terça-feira na próxima live, tá? Beijão. Tchau, tchau.